Tudo bem, professor? Tudo e você, como vai? Tudo bom, super Que bom. agradeço ter aceitado o convite, fazer uma live comigo. Faremos com alegria. Temos 40 minutos de É, passeio até as pessoas resistirem bravamente. professor, eu tenho uma pergunta logo de começo, só para a gente assim colocar uma pimentinha no nosso papo. Não dá para a gente deixar de falar da pandemia, então vamos logo entrar nesse assunto. Professor, estamos isolados e pilhados, né? Fico imaginando às vezes que somos prisioneiros da caverna de Platão. Saber do senhor, professor Cortella, estamos descobrindo que a nossa realidade eram sombras? Como é que Olha, está você a cabeça sabe das que, pessoas? olha, Paulo, essa é uma possibilidade. A Alegoria da Caverna do Platão é uma obra, né, dentro daquilo que é a República. Né? Platão tem um livro clássico de política chamado A É. República, e ali no livro sétimo ele faz a Alegoria da Caverna. O livro A Política, né, que ele transforma em República, tem várias partes. Uma delas é exatamente essa, né, que trata, na parte 7 da Alegoria da Caverna, em que se imaginaria, né, que nós estamos aprisionados de costas para a realidade, olhando apenas aquilo, né, que está na parede como sombra. Ele não usou expressão, mas seria fake news, né, o termo a ser usado por Platão naquele momento. E é interessante porque, de repente, essa pandemia, né, Paulo, ela fez com que se estourasse um pouco a bolha, né, de convivência, os nossos modos de ser, nossas práticas habituais, a maneira dos negócios, o acesso ao uso do nosso tempo. Por isso, além de ter sido uma grande surpresa e uma surpresa ameaçadora, também nos desconcertou. Né? Nós estamos levemente agora, um pouco menos no começo, de modo mais inclemente, muito desconcertados, porque se imaginava, inclusive, né, que haveria uma solução um pouco mais rápida em relação às coisas. Nós estamos mal acostumados, né, a ter soluções mais velozes para algumas coisas. E agora nós temos uma solução, primeiro, que é um pouco mais demorada, segundo, que não há garantia de que seja de fato uma solução mais contínua, terceiro, né, não se imagina o que virá e, portanto, esse nosso desconcertamento faria, né, Platão talvez ter de reescrever, né, a sua alegoria. Pois é, professor. Agora, o senhor está lançando um livro, acabou de lançar um livro, A Diversidade, Aprendendo a Ser Humanos. Será que nós vamos aprender a ser humanos um dia, professor? Porque é Olha, difícil. Antigamente, nós tínhamos essa coisa que todo mundo era igual, né? Agora a gente tem que aprender que tem que lidar com as diferenças. O ser humano está muito complicado, né, professor não, Cortella? Paula, eu sempre digo que reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. É. Homens e mulheres somos diferentes, não somos desiguais. Brancos e negros somos diferentes, não somos desiguais. Nordestinos e sudestinos somos diferentes, não somos desiguais. Por isso, nesse livro que você lembra, né, a diversidade, separado o artigo, né, do Uhum. substantivo, aí há uma conversa sobre isso. Evidentemente que, né, nós podemos sim e precisamos aprender a ser mais humanos. Humanos já somos, né, mas nós teremos de sê-lo de um modo, e aí diz que o livro trata, que nos auxilie a não cair numa armadilha que é a autofagia, a autodestruição. Né? Nós somos rapidamente conduzidos a depender dos caminhos que se possa tomar, né, para uma circunstância autofágica. Né? Eu gosto sempre de Uhum. lembrar de duas reflexões, uma do Milor Fernandes, a outra do Dalai Lama. Né? O Dalai Lama continua entre nós, né? O Milor já se foi em 2012, mas Milor tem a melhor resposta, né, que eu já vi, né, em relação à questão de seres de outros planetas. Todas as vezes que alguém perguntava a ele, o senhor acha que existem seres de outros planetas, que há vida inteligente fora da Terra? Ele dizia, claro, a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca vieram para cá. Essa era a É resposta certo. clássica do Milor. E a segunda, embora não se aplique à humanidade em geral e mais ao Ocidente, certa vez, né, o Dalai Lama, ao ser perguntado o que ele achava da civilização ocidental, ele olhou e falou assim,
acho que pode dar certo um dia, talvez possa dar certo. Né? Então, ao olhar a ideia, né, de humanidade, se entenderia que nós temos uma trilha longa, apesar de 10 mil anos contando, né, de que nós estamos na construção daquilo que é o Homo sapiens sapiens, ainda assim, né, aquilo que é mais sólido entre nós, ainda somos, né, Paula, muito frágeis e muito petulantes, o que é um É perigo verdade. quando as duas coisas se juntam, porque fragilidade com petulância é uma das receitas do fracasso. É verdade, professor. Agora, nós temos hoje o advento da rede social, que aproxima muito a informação das pessoas, e ao mesmo tempo que isso tem os seus benefícios, ele tem simulado muito um discurso de ódio, né? E aquela coisa do imediatismo, enfim. E agora, com a pandemia, que as pessoas ficam mais vinculadas às redes sociais. E um tempo atrás, o senhor, eu estava lembrando disso, que o senhor fez uma entrevista com a Monja Cohen e citou as cartas do apóstolo Paulo, que o senhor sempre gosta de citar, e eu gosto muito quando o senhor o faz, onde a maioria das cartas escritas por ele, ele fala de um tema que caiu tão em desuso, que é a ética, né? E o senhor lembrou, na ocasião, o capítulo 6, versículo 12, que dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, onde a ideia de liberdade cerceada pela própria consciência, ou seja, posso fazer qualquer coisa, mas não devo fazer qualquer coisa. Como isso se enquadra hoje nas redes sociais? Quer dizer, ainda mais com a pandemia, né, professor? O senhor poderia Claro. trazer aquilo para hoje, para as redes sociais? Sim, você faz uma citação de uma das cartas de Paulo, que, aliás, é a primeira de duas cartas deles ao povo da cidade de Corinto. Então, os cristãos chamam de primeira carta aos Coríntios. E essa citação é muito forte, porque, independentemente de você ou eu termos alguma crença religiosa, e se essa crença é ou não existindo, né, no cristianismo, né, a frase de Paulo é muito forte. Afinal, ao dizer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele quer dizer que você trouxe à tona. Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. As redes sociais, elas trouxeram, na década mais recente, algo que a gente não tinha como possibilidade, que foi um modo de conectividade, de proximidade virtual muito maior. Eu sou professor há 46 anos, mas nos meus primeiros 36 anos de docência, eu jamais teria a possibilidade de um contato de ideias, de reflexão, de debate, como eu tenho hoje. Por exemplo, né, redes sociais que eu tenho, elas agregam hoje 8 milhões de seguidores. Né? Ora, Incrível. juntando as várias redes. Aqui no Instagram, que nós estamos dialogando agora, né, são 4 milhões e 800 mil pessoas, portanto, é um número, para quem é docente, mais do que expressivo. As quase 2 mil pessoas que estão com você e comigo agora, de vários lugares, isso significa uma capacidade de comunicação, mas também pode ser uma atividade danosa. Se eu fizer mal, se eu driblar aquilo que é verdadeiro, se eu decidir iludir, né, em vez de esclarecer, se eu utilizar esta plataforma, né, para semear, né, a cisânia, o ódio, o preconceito. Por isso, há aí, né, uma perspectiva dupla. Eu até 2018, por exemplo, não tinha redes sociais desse porte. Aí o Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, ele organizou, a partir de uma agência que ele tem, né, de comunicação chamada Agência Sofia, redes sociais, especialmente, né, o Instagram e outros aí na conexão. Impressionante como isso elevou a minha presença. Eu já tinha, como tenho, uma presença na mídia, né? Eu sou comentarista da TV Cultura, você por várias vezes, né, me dirigiu, né, no Canal Livre, da TV Bandeirantes, onde você também atuou. Então, eu estou na CBN. Mas isso tem um público que não necessariamente tem essa amplitude. Embora a TV, né, possa ter milhões e milhões de pessoas, ainda assim o modo de proximidade ele é diverso. Daí que volta ao Paulo, né, que você lembra. É claro, né, que tudo me é lícito no sentido de que eu sou livre. Mas há coisas que eu não tenho a menor necessidade de fazer, embora possa fazer. E nas redes sociais, uma parcela das pessoas, uma parcela que não é tão imensa, mas ela existe, utiliza, né, este lugar de comunicação, né, para a ausência de comunicação. Esse lugar também de diálogo, onde não é necessário que haja consenso o tempo todo, mas é preciso que haja respeito recíproco, que haja a possibilidade de não se produzir ofensa,
Você já me viu dizer, e agora eu repito, né, eu não me incomodo, por exemplo, em ser, né, criticado, obstado, contrariado pelas redes sociais. Né? Eu não me incomodo que alguém diga, por exemplo, né, que eu escrevo mal, ou que eu falo errado, ou que eu sou alguém que não entende direito das coisas. Isso é uma opinião. O que eu jamais aceito e não aceitarei é que alguém me acuse de algo que é criminoso. Dizer que eu sou idiota é uma opinião. Dizer que eu escrevo mal, falo mal, é uma opinião. Dizer que eu sou corrupto já é acusação. Por isso, nesta hora, ou tem uma comprovação, ou tem algum fundamento para isso, ou, claro, terá de assumir essa responsabilidade. Agora, nem de idiota, embora seja um direito constitucional, né, garantido pelo artigo 5º de opinião, falar para outras pessoas, né, embora seja até um pouco mal educado, mas nem de idiota, embora eu ache que alguns e algumas o são, nem isso eu faço. Eu acho que a rede social ela serve para aproximar ideias. E, é claro, acima de tudo, Paulo, aquilo que eu acho pior, é uma sociedade que admite hoje, e vai precisar afastar isso, admite que hoje que a gente, em vez de discutir os argumentos, fale contra a pessoa. Em vez de eu discutir os argumentos, eu fale contra a pessoa. Como talvez eu não tenha argumento para desmontar o argumento da outra pessoa, eu falo contra ela e digo, você é idiota, você é isso, você... E aí, é claro, isso é ausência de argumento. E eu não gosto, acho que as redes sociais, elas nos auxiliam, mas elas, nesse tempo de pandemia, deveriam ser muito mais colaborativas. E tem muita gente que usa para colaboração, mas tem muita gente que faz disso um tribunal de plantão direto com 24 horas. Um campo de batalha, né, professor? Porque quando acaba o argumento, a gente vai para a ofensa pessoal, né? E isso realmente virou um campo de batalha e é um terreno baldio, né? Porque cabe todo mundo. Agora, eu sempre falo, às vezes as pessoas não querem discutir, elas querem falar e viram inimigas quando você não concorda com elas. Quer dizer, o princípio da democracia é o diálogo, né? Claro. Senão, como é que a gente vai fazer a democracia sem diálogo? Não tem como. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos e várias pessoas com as quais eu convivo que eu não tenho concordância. Não tenho concordância no campo do melhor time de futebol, que eu sempre acho que é o meu, o Santos. Né? Não tenho concordância em relação ao viés político, em relação à concepção sobre a religião. Mas isso não significa, primeiro, que eu não possa ter amizade com alguém desde que essa pessoa não seja malévola, que ela não seja preconceituosa, que ela não seja odiosa, que ela não seja praticante da maldade. O modo como ela pensa, o modo como ela se comporta, se não tem nenhum tipo de dano à comunidade, eu com ela convivo. Eu tenho vários colegas e vários amigos, né, que a gente não tem concordância. Eu jamais, Paula, perdi um amigo ou um parente por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião. Jamais. Aliás, significaria que a amizade seria muito fraca, né, se eu perdesse por conta de algo que pode ser, sim, uma divergência de postura. Uma das coisas mais gostosas do que você levanta em relação à democracia é que ela se baseia no diálogo e não no consenso obrigatório, e não na concordância obrigatória. A democracia ela serve para que a gente suspenda, né, nossos combates, eventualmente, em nome de uma convivência que carregue maior harmonia. Em alguns momentos se pressiona em relação a fazer valer a nossa opinião, o nosso projeto, em outros se consegue recuar para provocar ali alguma forma, né, de regularidade na convivência. A democracia, eu insisto, você já me ouviu dizer isso e eu sempre retomo, a democracia não é ausência de ordem. A democracia é ausência de opressão. Ela pressupõe a ordem. E a ordem não é a paz do cemitério, não é a ordem marcada pela incapacidade de divergência, mas é a ordem que impede que a divergência se transforme em combate mortal, que se transforme em confronto, que se transforme, claro, em qualquer tipo de guerra. Será que a guerra é necessária? Não sei se você já leu, provavelmente sim, na sua carreira, né? Há um clássico livro, publicado, inclusive em português, que é uma série de correspondências entre o Einstein e o Freud.
o Einstein e o Freud. E o Uhum. livro se chama Por que a Guerra? Por que a guerra? Porque o Einstein decide, em função de uma, né, demanda feita pela antiga Liga das Nações, que hoje é a ONU, né, ele escreve uma carta, pedem para cada um escolher, dos grandes homens daquele momento, uma carta a quem ele escolhesse. E o Einstein escolheu Freud para escrever. E o Einstein escreveu para o Uhum. Freud perguntando: o senhor acha que a violência um dia ela será controlada entre os seres humanos? Numa carta longa, argumentativa. O Freud responde. Na resposta do Freud, o Einstein triplica de novo, e eles vão dialogando. Não vou dizer a posição de cada um deles, porque vale ler, né, esse livro que é pequeno, É Porque muito a bom. Guerra. Por isso, vale nós pensarmos isso que você também, né, aponta. A democracia é a busca incessante de nós impedirmos a guerra entre nós e a guerra com outros. Por isso, é um valor fortíssimo. É, e o diálogo, né? E como o senhor, eu estava procurando, tem uma frase do senhor, professor, que o senhor fala aqui sobre o amor, aliás, muito bom sempre a gente ouvir um pensador falando sobre o amor, é, que o senhor fala que o amor não deve aceitar tudo. E eu sempre falo que o amigo também, porque amigo é aquele que sabe aceitar um não, né? Você fala, não, não posso, tem gente que não, virou inimigo. E não é isso, né? Assim como no amor, a gente não deve aceitar tudo, mas um não é sempre um construtivo em algumas horas na vida da gente, não é verdade, professor? Isso que Agora, você menciona é o título até, né, de um capítulo de um livro meu mais antigo, tem uns 5 anos, aham, chamado Família, Urgências e Turbulências. E eu sempre digo que o amor forte é aquele que não aceita todas as coisas, porque o amor verdadeiro tem que ter responsabilidade, ele não pode ser lógico. leviano. O amor que tudo aceita, ele fragiliza a capacidade de cuidado recíproco, né? Por isso, a frase, digo eu, inclusive no livro, não pode ser porque eu te amo, eu aceito tudo de você. Ao contrário, é porque eu te amo que eu não quero que você faça o incorreto. É porque eu te amo que eu gostaria que as coisas não fossem nesse caminho. Por isso, o amor que tudo aceita, ele não é um amor cuidadoso, ele é inconsequente. Né? Por isso, Isamitiba, né, que faleceu, grande, especial médico que ele se lidou bastante no campo da educação escolar também, na educação de famílias, ele lembrava num clássico livro dele, né, quem ama educa, né, quem ama educa. E quem educa Lógico. tem também, claro, de ser capaz de dizer não e dizer sim. Né? Há uma irresponsabilidade na impossibilidade de dizer não. Também na família, também na empresa, também na política. Há momentos em que as instituições democráticas precisam umas às outras dizer não, isso não será feito, É, não, isso não é correto, não, exatamente. isso não é patriótico e assim por diante. E por isso, Uhum. democracia não é a ausência de opinião, é a convivência, né, de opiniões. Exatamente. Agora, falando um pouco do amor e de família, eu abri para pergunta, cai meu brinco, professor. Cada hora cai numa live, cai uma coisa. Não cai no celular, tá bom, né? Vamos lá. Às vezes Tem um. cai a internet, então Não, então, você pode cair tudo, não cair no celular, a internet, tá tudo certo. Agora, professor, eu abri para pergunta para várias pessoas, e falando de amor e de família, veio uma pergunta de uma vovó, que domingo é o dia da vovó, e eu achei bem pertinente fazer essa pergunta para o senhor. Sobre os pais que se tornaram filhos dos filhos na pandemia, que é uma preocupação com a saúde, gerando uma marcação, um controle em cada passo, comportamento, como você precisa de sol, não pode andar, quer dizer, cerceando de uma maneira ou de outra a liberdade dos idosos, e para ele é muito complicado, né? Porque eles vieram numa conquista, na verdade, de outros espaços e de uma liberdade, né? E por causa do Covid, eles precisam pedir autorização para os filhos para fazer algumas coisas. Para eles é complicado, né, professor? Eu acho que eles estão bem por eles serem um grupo de risco, de alto risco, para eles está bem complicado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. quando você fala eles, eu até sorrio, porque eu sou um deles. Né? Não só eu sou avô de quatro, de Pois dois é. meninos e duas meninas,
como eu sou do grupo de risco, porque eu tenho 66 anos. Portanto, quando você fala eles, eu estou neles. E é claro que, como eles sendo, eu não tenho a menor dúvida, né, que essa perspectiva protetiva, né, neste momento, ela é necessária. Ela foi mais forte, Paula, no início da pandemia, quando havia algumas formas de olhar da ciência de que as vítimas preferenciais, né, em termos de fatalidade do vírus, estariam situadas no grupo de risco de faixa etária. Obviamente que uma pessoa com a minha idade ou mais do que ela tem um nível de comorbidades, né, de doenças que são concomitantes, que elas são maiores, uma fragilidade maior, já um desgaste em relação a uma parcela, né, da estrutura orgânica, mas ainda assim, esta ideia que num primeiro momento significaria quase tranquem os idosos, né, ela perdeu um pouco dessa visão, infelizmente, não porque os idosos nos guardamos, mas porque se notou, inclusive, que o vírus tem, né, uma expressividade de atingimento que vai por várias faixas etárias. Ainda assim, ficou guardada essa perspectiva. Mas isso não se deve exclusivamente, né, à pandemia. Afinal de contas, se você entra no metrô, você vai a um ônibus, você entra num local, né, onde se pode ter acesso, todas as vezes que se sugere, né, que ali há um assento preferencial para o idoso, o símbolo disso é uma pessoa arcada com a bengalinha na mão, né? Isso significa que o próprio símbolo do idoso, que é um símbolo de comunicação, né, ele já marca um pouco essa perspectiva e independe da pandemia, né? Me imaginar curvado, né, com a mão estendida sobre uma bengala não é uma impossibilidade. Aliás, eu até alguns meses estava de fato também, né, usando bengala. A última vez que eu te encontrei, eu estava, né, com a bengala. Estava mesmo. Portanto, esta lógica, ela é uma lógica que, né, tem nesse momento algumas relatividades. Mas nós, vovós e vovôs, né, a gente aprecia imaginar que não se queira apenas controlar a nossa vida, mas cuidar, né? Evidentemente que pais, né, que hoje são pais e, portanto, têm filhos e terão avós, talvez em algum momento, sabem que essa necessidade de cautela ela é bastante forte. Eu não tenho a menor dificuldade, né, que meus filhos digam fica em casa, ou quando sair, saia com cautela. Hoje é o dia 131 que eu estou, né, em isolamento e distanciamento, eu e Cláudia, 131. Saí 4 vezes, sempre sem contar as pessoas de carro, e 2 caminhando. Uma no início da pandemia e outra anteontem, né, em que eu fui ao dentista, que fica a 2 quarteirões da minha casa. Foi estranhíssimo. Eu estava de máscara. É mesmo? Estava, claro, porque eu não saía caminhando, já fazia muito mais de 100 dias. Né? E as pessoas estavam de máscara por onde eu caminhei, eu estava de máscara e viseira, né? Nem daria para ver que eu era um idoso, né, na maneira como eu estava colocado, né? Mas ainda assim, né, havia um certo constrangimento. Por exemplo, você vai, entra no elevador como eu entrei, antes você olha se tem mais alguém. Essas cautelas, elas não têm muito a ver com idade. Eu tenho me comunicado com os meus netos e netas de modo virtual. Claro que isso não substitui, mas também não é algo que, no momento, me leve a um sofrimento tão grande, não porque eu não queira, mas porque a minha condição, né, de quarentena, ela é muito mais cuidada do que da quase totalidade das pessoas que precisam sair, né, que precisam ir em busca de outras condições. Por isso, né, seria ofensivo que eu me queixasse. Ainda assim, né, se meus filhos e filha ligarem para dizer, pai, fica em casa, eu vou entender isso como um ato amoroso. Se eles me trancarem dentro de casa, pela porta, pelo lado de fora, eu vou querer dialogar por imaginar, talvez, né, que isso foi um ato excessivo. Mas se eu exorbitar, é claro, né, que isso é um ato amoroso. Quer ver um ato amoroso? Todos os dias. Hoje é o dia 131, que eu faço todos os dias esteira. Eu faço esteira. Quem não deixa eu não fazer? Cláudia, às vezes eu vou me arrastando no fim da tarde, fingindo que eu estou cansado. Ela está certíssima. Então, e a esteira, isso é um ato amoroso. Aí minha filha ou os meus filhos falam assim, pai,
Está fazendo esteira? Sim, estou fazendo. Isso é controle? Não, é cuidado. Quando é controle? Verdade. Quando ultrapassa a capacidade amorosa e passa a ser algo que é invasivo, né? Que é algo marcado pelo modo mais bruto, né? De relação. Por isso, nós idosos, o dia que você lá chegar, você imaginará, né, o quanto Não que está nós tão idosos longe. gostamos também, né, de ser cuidados em alguns momentos. Mas é bom, é bom. Eu acho que é isso que você falou, não tendo toda aquela, né, aquele ser tão radical, eu acho que é ótimo isso. Agora, é muito tempo, né, Cortella? Porque cento e quantos dias? 130 e... 131 hoje, 131. É muito tempo. A última vez que eu saí para uma atividade em que eu encontrei pessoas foi no dia 15 de março, à tarde, em que eu fui fazer uma participação no Faustão ao vivo, né? E já não havia plateia no programa. Havia só o corpo de bailarinas, o Fausto, e eu estava com o médico e nós ficamos durante uma hora em pé numa conversa sobre pandemia, né? E ainda nós não tínhamos nenhuma fatalidade na pandemia. Era o início. Imaginar, Uhum. né, que 131 dias depois, né, nós estaríamos falando de 85, 90 mil, 100 mil mortos. Isso era algo impensável. É muito tempo, Paula, mas é pouco tempo. É Porque verdade. quase mais de 80 mil pessoas nessa circunstância, né, em 130 dias, 120 dias, é algo absolutamente espantoso. Para a nossa geração, e quando eu falo geração, eu falo todas que estão vivas agora, né? Isto é, Uhum. todas as gerações que convivem, né, no ano de 2020, nós não estávamos habituados a problemas com tanta demora de solução, como eu disse É. logo no ponto de partida. Mas eu não considero, e insisto, no meu caso específico, né, eu considero ofensivo se eu me queixar, se eu falasse para você assim, Paula, eu não aguento mais, eu estou desesperado. A Cláudia faz uma brincadeira, né, quando é alguém da família que liga, e eu até contei isso numa live outro dia, faz uma brincadeira que é muito boa. Claro que quem é da família sabe que é ela e que é brincadeira. Então, se eu estivesse agora falando, né, ao vivo com alguém, né, ela ficaria ao fundo assim, socorro, socorro. Afinal, né, como brincam algumas pessoas, 131 dias que você tem, né, uma limitação, né, de convivência. E segundo, estar fechado com um filósofo, com alguém da área de filosofia, diriam alguns que é mais complicado. Mas claro que não, né? Nós temos uma partilha de tarefas, nós temos um modo também de conviver. Em alguns momentos, atenção, o silêncio eletivo. O silêncio eletivo. Há momentos que você quer ficar mais quieto no teu canto. Nós fazemos boa parte das coisas, né, exceto o trabalho, dado que ela dirige teatro e eu, né, sou da área de educação, nós fazemos muitas Uhum. coisas, cada um no nosso canto, na mesma sala, e muitas outras juntos. Mas, às vezes, nós propositadamente, né, nos colocamos mais silentes durante um tempo, inclusive, né, para poder ter, né, a capacidade de uma convivência, né, mais extensa. Por isso, é bastante tempo para quem, né, tem mais sofrimento. Mas É é verdade. menos, Paula, do que a geração dos meus pais. Né? Minha mãe tem 91 anos, está viva, né, moramos perto, e é claro, ela viveu a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 1929, quando ela tinha, olha só, 10 anos, né, eclode uma guerra que vai até 1945. Né? Portanto, uma guerra que não aconteceu no nosso território, mas teve efeitos no nosso território. Efeitos relativos à penúria, à dificuldade de alimentos, à ausência de trabalho. Portanto, guerra essa. Minha mãe nasce no ano da crise de 29, que já gerou, né, uma grande crise aí. Significa que, nesse momento, ela olha e diz, sim, é difícil, mas não é impossível. Vocês estão reclamando de 3, 4 meses, pode ser que dure mais, e quando dura anos? E para pessoas que vivem em lugares onde há destruição das coisas, não só das pessoas, Pois é. destruição das casas, destruição das fábricas,
destruição, né, das escolas, isto é. Mas eu acho que a pandemia ainda vai passar por essa fase, né, professor? Porque vai ter a destruição, a gente tem a destruição da economia aí, que para retomar Sim, vai ser bem complicado. Eu queria até, ter uns 10 minutinhos, eu queria até falar um pouco sobre educação, porque hoje o Senado votou a favor da revisão da flexibilização dos horários, de alguns horários, não no ensino fundamental, mas, se eu não me engano, no ensino infantil, e eles flexibilizaram para poder fazer uma retomada. Agora, a pandemia, ela escancarou o abismo que existe entre sim. educação pública e educação particular. Quer dizer, como é que vai ser daqui para frente? O senhor, como educador, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. As pessoas, Paulo, são muito distraídas em relação a isso. Uhum. 85% das vagas no Brasil na área de educação básica, isto é, creche, né, e pré-escola, educação infantil, portanto, no bloco ensino fundamental, que é o antigo primário e ginásio, e ensino médio, toda a educação básica, 85% dela é pública. As vagas no ensino privado, elas são um direito constitucional, uma possibilidade numa democracia, mas elas são só 15%. Isso significa que essa diferença que agora alguns notaram, ela já existia em relação ao lugar onde mora, em relação ao que come, em relação a como é que é o transporte, em relação a como é que é atendido no hospital, né? Quem é da área de educação pública, não é o meu caso, mas eu tenho um contato próximo, inclusive porque fui secretário de Foi Educação da capital secretário. paulista. Quem é Uhum. da área de educação pública convive com isso no cotidiano, né? É algo que, de repente, né, virou notícia no sentido mais aberto, porque houve um escancaramento, né, dessa circunstância. E nós, em grande medida, quando o Legislativo, como você lembrou, hoje o Senado e depois a Câmara pode votar, né, uma norma que Uhum. flexibiliza o cumprimento das horas obrigatórias anuais letivas, que a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige, isso é importante, porque nós não podemos entender esse momento como sendo um momento regular. E, aliás, a ideia de ano letivo, ela é muito variável, né? Há países Pois é. em que o ano letivo coincide com quase um ano do calendário, e há países em que a noção de ano letivo é de 2 ou 3, isto é, se trabalha por ciclos, se trabalha por períodos. Se nós tivéssemos, como acontece em alguns lugares no Brasil, ou em alguns países, com a ideia de um período letivo, e não um ano letivo, um período letivo, por exemplo, um ciclo de 3 anos, 3 anos e 3 anos, a gente não entenderia esse impacto de dizer perdemos 2020. Para muita Uhum. gente, este tipo de situação em que ele não pode ter a sua escolaridade é sim um prejuízo, né? Porque a É. pessoa não tem outras instâncias, né, de absorção da cultura letrada, porque muitas vezes a família não é escolarizada, não tem tantos meios de acesso. Então, quando alguém toma um susto, isso você lembrava, toma um susto de ver que quando a gente procura fazer o ensino remoto, falta equipamento, falta estrutura, falta conexão, falta tecnologia, isso não é novo, né? Isso é apenas que Não. agora as pessoas ficaram sabendo. E eu espero, concretamente, que agora que ficamos sabendo, que a gente não finja que não está sabendo. Mas abre uma distância maior, né, professor? Porque também a gente tem que pensar que, com tanto desemprego, muita gente que estava com os filhos em escola particular vai ter que ir para a escola pública, né? Então, ele vai ter que acolher um grupo maior de pessoas, né? Me parece que Sim. aí metade dos alunos de escola particular, eu vi alguma pesquisa hoje, estão tendo dificuldade em manter os alunos por conta de desemprego, enfim. A pandemia vem arrastando numa velocidade absurda. A gente Você espera sabe que aí, que isso Paulo, se... existe um efeito colateral benéfico no que você está dizendo, né? Isto é, Uhum. mesmo que a razão não seja boa, ou seja, que a família tem que levar o seu filho para o ensino público porque ele não é pago por mensalidade, mas por tributação, mesmo que a Uhum. família vá Uhum. levar seus filhos para lá, não porque deseja, como intencionalidade, mas por uma, né, pressão econômica, o efeito positivo colateral é que todas as vezes que isso aconteceu, isto é, todas as vezes que camada média da população, o que se chama de classe
embora o termo classe seja estranho, mas classe B e C, ele sai de uma parte do ensino privado e vai para o ensino público, como normalmente essa camada social ela é mais escolarizada, ela mora em regiões, né, das cidades menos perturbadas, ela acaba entrando na escola e produzindo uma melhoria na convivência com o corpo docente, com o corpo diretivo. De maneira geral, a presença de classe média, para usar o termo usual, né, dentro da escola pública, mesmo que por uma razão que ela não desejasse, tem um efeito benévolo, porque ela pode, inclusive, colaborar, se tiver espírito colaborativo, pode colaborar melhor nisso. Nós tivemos uma dificuldade imensa, porque nós temos uma pandemia em meio a uma circunstância em que a educação pública não tem um projeto, né? Ela está há um bom tempo sem um projeto, né? Às vezes me pedem, por conta até da mudança de ministros que a gente tem no nível federal, me pedem cada vez que entra, né, um ministro, me pedem para fazer uma avaliação de quem entrou, exatamente que eu sou da área. E eu nunca fiz, nem no Jornal da Cultura, né, por conta de um argumento que eu uso. Eu só avalio alguém em relação, quando a pessoa chega para uma atividade, depois que eu enxergo, Paula, 5 P's. 5 P's. Primeiro, prioridade. Qual é? Programa para enfrentar a prioridade. Prazo para que essa prioridade com o programa seja realizado. Quarto dessas 5, quem são as pessoas que estão envolvidas no projeto, que ninguém faz sozinho. E quinto, como é que será o provimento, ou seja, como é que se vai sustentar. Depois que eu souber, que a pessoa disser qual é a prioridade, quais são os programas, qual é o prazo, quem são as pessoas e qual é o provimento, aí eu posso avaliar. Antes disso, seria leviano qualquer avaliação. E é muito ruim que a gente tenha hoje uma quebra das condições da educação pública e privada. Porque o ensino privado, ele não só é um direito constitucional, como em muitos lugares ele cumpre, né, uma tarefa que também é importante, embora, do ponto de vista de uma democracia, a escola pública para todas e todos com qualidade social, ela é um princípio que a gente precisa trabalhar, né? Nesta hora, o ensino privado não pode ser suplementar, ele não pode vir no lugar da escola pública, né? Ele pode ser complementar, mas suplementar não. Pois é. Não, o senhor tem toda a razão. Eu vim de escola pública, eu sempre estudei em escola pública, eu sei muito bem como é que é essa ponte da educação. Agora, nosso tempo está acabando, eu só queria Que bom. professor, o senhor falasse o que eu também pedi para o senhor falar, estava até na chamada. As pessoas vão ter que se reinventar para fazer suas carreiras, porque o home office vai realmente reduzir, as pessoas estão tendo que ter muito mais disciplina, né? Porque o home office, se você não tiver disciplina, você não consegue fazer. Enfim, queria que só o senhor pontuasse um pouco sobre esse assunto. Faço com alegria. Vou começar pela minha área. Eu não estou mais em sala de aula, mas meus colegas da educação pública, pelo Brasil afora, não vão ter um problema apenas de conteúdo a ser recuperado quando se puder ter o retorno. Nós vamos ter crianças e jovens que chegarão com cicatrizes, com perdas, com traumas, assustados em relação à convivência. Uma família que não terá, às vezes, lidado com condições econômicas para isso. E, portanto, aquilo que já é difícil no dia a dia nessa profissão, dará passos mais difíceis. E é preciso que haja, né, de fato, uma reinvenção dessa possibilidade. Vários colegas meus da educação pública disseram: nós aprendemos 2 coisas nesse momento pandêmico. Primeiro, que nós não éramos tão ruins assim de tecnologia. Isto é, e nós éramos capazes de aprender. Segundo, que nem todos os alunos eram tão bons em relação à tecnologia. Isto é, nem os velhinhos eram tão fracos, nem os novinhos eram tão fortes. Isso é um bom aprendizado. Na área executiva, né, na área do trabalho, especialmente no setor terciário, né, na área de serviços, é claro, o modo de organização, a forma de contato, aquilo que se notou agora, o quanto que parte das nossas atividades ela não é necessária, especialmente quando você tem que fazer reuniões em findas, né, e que você precisa se deslocar. Uma cidade como São Paulo, que é onde eu moro, tem-se uma perda muito grande de tempo no deslocamento. É claro que você vai ter que reinventar a carreira. Os negócios mudam. Quem diria que os aplicativos de transporte, que eles estavam exuberando
até o Réveillon, né, de 2019 para 2020, e agora eles encontram-se num impasse. As locadoras de veículos que estavam fazendo negócios em larga escala, a área da venda de carros, Paulo, a venda de carros que tinha diminuído por conta de os jovens decidirem que usar mais, né, o transporte que é feito a partir dos aplicativos. Agora, a pandemia coloca a dificuldade de você usar algo que tenha sido usado por outras pessoas. Quem diria que as motos seriam vendidas em tal escala, ou que, de repente, o negócio de turismo ele vai ter que ganhar outra dimensão, né? A lógica da entrega, o mundo da produção, tudo isso tem que ser reinventado. O que a gente não vai fazer é parar. Claro, as carreiras mudam. Eu fico menos intranquilo porque eu sou de uma carreira, que é a filosofia, que já é considerada antiga há bastante tempo, né? Isso significa que eu tenho até menos dificuldade, né, de alguma flexibilidade nesse ponto, mas impactou a tua atividade, impactou a minha. E é claro, o mundo do trabalho vai ter que dar conta, né, de outras relações, os negócios, o pequeno negócio. Quer ver uma atividade que as pessoas às vezes esquecem? O guardador de carro, que é tão irritante, né, em alguns lugares chamado de flanelinha. Você diz assim, mas esse aí, ele também, poxa, olha a atividade. Olha só, né? Desde a pessoa que próximo de onde eu moro, todas as manhãs, às 6 da manhã, montava, né? Agora está voltando devagar, uma barraquinha de tapioca, ou só um tabladinho com tapioca. Claro, até situações que são mais fortes. Uma pessoa que dirige, né, ônibus ou transporte público, aquela que cuida de bilheterias, o mundo do teatro, o mundo da arte, tudo tem que se mexer. Há nisso, evidentemente, um efeito que não será totalmente danoso. Não é que a gente sempre aprende, inclusive com o ruim. É que se não aprender, fica pior. Então, não é que a gente sempre aprende com o que é ruim, mas é que fica pior se a gente não aprender. E nós não nascemos na era digital, como o senhor falou, os jovens nasceram e eles estão vendo que eles não sabiam tanto assim. Estamos aprendendo juntos. Agora, o senhor que não tem saído, só contando para o senhor, não tem mais trânsito, professor Cortella. Pode sair às 5 da tarde, 6 da tarde, marcar aquele horário só da ida, porque vai dar tempo. Então, como eu não dirijo, você sabe, eu não dirijo, eu não tenho negativa de motorista, minhas caminhadas elas aconteciam, ou outros meios de transporte, não era tão assim difícil. Agora, mesmo quem tem muita habitualidade com tecnologia, sabe que você pode até usar um aplicativo para pedir comida, mas é importante também saber fazê-la. E não há modo virtual de fazer. 131 dias hoje de reclusão voluntária e necessária. Cláudio e eu não pedimos delivery em nenhum momento. Olha, nós dois cozinhamos para nós. Ora, você diz assim, mas para quê? Posso eu pedir? Posso, moro numa região onde tem. Mas a gente quer também preservar um pouco mais. Aí o outro xing, já está vendo? Aí não movimenta a economia. Há outras maneiras de movimentar a economia. Lógico que sim. Essa. Hoje um colega nosso, chamado Tobias, até mandou um WhatsApp para mim, falando que vocês faziam a pamonhada, é isso? A pamonhada. O Pé Vermelho é apelido que é de Londrina, fazíamos a pamonhada. Falando de comida. Sou Pé Vermelho de Londrina, né? Estou em São Paulo há 53 anos. Pé Vermelho é o nome que nós, caipiras daquela região do norte do Paraná, nos damos. E a pamonhada era um momento especial de convivência, de trabalho. Até um capítulo de um livro com o Frei Beto chamado A Despamonhalização do Mundo. Um livro chamado Sobre a Esperança. No livro Sobre a Esperança, o capítulo chama A Despamonhalização do Mundo. Tem até um vídeo no YouTube, no canal do Cortella, onde trata-se exatamente da despamonhalização. O dia que você puder, dê uma olhada. 20 horas e 45 minutos em Brasília. Professor Cortella, agradeço muito a sua entrevista. Adorei conversar. Nós sempre conversamos muito, mas nunca
tive a oportunidade de entrevistá-lo hoje, para mim está sendo ótimo. A semana que vem eu vou entrevistar uma colega sua, que é a Basília Rodrigues, da CBN, que era da CBN. Ótimo. Que bom. Nós vamos falar sobre racismo. Feliz. Aproveite. Obrigada, professor. Siga em diante. Abraço, Paula. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Logo que puder, vamos nos ver. Com alegria. Obrigada, professor. Tchau, tchau.